Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 8, versículos 1 e 2. Apocalipse 8, versículos 1 e 2, diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 selos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje eu quero falar sobre o dia em que houve silêncio no céu. Essa é a nossa mensagem, nossa reflexão de hoje. O dia em que houve um silêncio no céu. Veja, meus irmãos, que quando olhamos para esse capítulo de Apocalipse, antes do cumprimento de todas as profecias, é claro que Deus vai cumprir também todas as suas promessas para o seu povo, atendendo a cada uma das orações de seus servos. É isso mesmo, eu vou repetir. Quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Apocalipse, nós entendemos que Deus vai cumprir antes do cumprimento das profecias referentes à volta, segunda volta de Jesus, Deus vai cumprir também todas as suas promessas para o seu povo, para atender a cada uma das orações que foram feitas. E este será um tempo de muitos milagres, um tempo de avivamento sobre a terra, quando o Espírito Santo de Deus usará poderosamente a sua igreja. Você vai conferir isso lá no livro do evangelista Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. E aí, olhando para esse capítulo 8 de Apocalipse, após ouvir muitas palavras e vários louvores no céu, o texto vai dizer que o apóstolo João percebe que ao abrir o 7º selo, aconteceu um tempo de silêncio no céu. Um momento de silêncio no céu. Antes de vir finalmente o som das trombetas que ele veria tocar. O texto vai dizer que um anjo recebe um incenso com as orações. Presta atenção. Um anjo recebe um incenso com as orações, acende o fogo com a brasa do altar e depois o joga sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, se você ler todo o capítulo, você vai encontrar esse registro. E aí a gente se pergunta, não é? O que significava esse silêncio no céu, que João viu, que João na revelação contemplou. E aí nós vamos refletir sobre este tempo de silêncio no céu. Primeiro, quero começar dizendo a você que o que você já sabe, o óbvio, Deus ouve as orações. O versículo de número 3 do capítulo 8 de Apocalipse vai dizer o seguinte: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Amados, quando há silêncio no céu, Deus está ouvindo as nossas orações. Porque na terra não há silêncio, mas o clamor do povo de Deus que luta e busca diariamente pela presença do Senhor. O cenário que João contempla é que diante do altar de Deus estão todas as orações e o Senhor ouvindo o seu povo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, lá no Êxodo capítulo 30, no Antigo Testamento os sacerdotes acendiam um incenso diante do altar todos os dias durante o momento de suas orações. E o texto vai dizer que a fumaça do incenso enchia o tabernáculo como um sinal de que os pedidos estavam subindo diante de Deus. Entenda. O silêncio no céu é um tempo de Deus ouvir as orações. Isso é profundo e tremendo demais. Quando eu comecei a meditar nesse texto, nesta revelação de João, aleluia, o meu coração se alegrou e ao mesmo tempo estremeceu, porque
há um momento que há um silêncio no céu. E que momento é esse? É o momento que Deus está ouvindo e registrando cada oração. A segunda coisa que eu quero considerar sobre esse texto é que Deus, além de ouvir, Ele responde às orações dos seus servos. Apocalipse 8:4 diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja que em seguida João, ele vê que a fumaça do incenso subia até o altar de Deus, confirmando que o Senhor ouve o pedido de cada um dos seus servos, mas também responde. Então, nesse tempo de silêncio no céu, será uma oportunidade final de Deus responder a todas as orações, definitivamente realizando milagres sobrenaturais. Aleluia! Sabe aquele tempo? Eu ouvi uma determinada missionária muito conhecida falando também sobre isso, e ela dizia o seguinte, eu concordo plenamente, quero replicar aqui. Ela dizia o seguinte: o tempo de Deus agir e responder orações é um tempo que Deus não fala. Sabe aquele tempo que Deus fala com você? Aí chega um período que Deus não fala mais e você ora e diz: Deus, por que o Senhor não fala mais comigo? Por que o Senhor não me responde mais? Por que o Senhor não renova as promessas? Por que o Senhor não diz que vai fazer? Esse tempo de silêncio no céu, que não vem nenhuma resposta para você, é o tempo que Deus está se levantando para responder cada oração que foi feita. Aleluia! Jesus prometeu que quando pedimos alguma coisa em seu nome, nós seremos atendidos. Ele nos ensinou que podemos pedir tudo com fé, crendo que nós receberemos. Buscando insistentemente a sua presença, batei, abre-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedi e dar-se-vos-á. Antes mesmo de clamarmos a Deus, o Senhor nos responde. É o que diz Isaías 65:24. Rapidamente abra a sua Bíblia para a gente conferir. É igual os crentes de Bereia. É a gente citando os textos sagrados e os irmãos de Bereia conferindo na palavra de Deus. Isaías 65:24 diz assim: e será que antes que clamem, eita, que palavra forte, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia! O silêncio no céu é um tempo de Deus responder as orações. O silêncio de Deus com você, muitas vezes, é porque Deus já está mandando a resposta. E o último ponto que eu quero considerar sobre este texto é que, além de Deus ouvir e responder, Deus cumpre as suas promessas. Versículo 5 do capítulo 8 de Apocalipse: então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eita, aleluia! A cena conclui desse texto, a cena conclui com o anjo jogando incensário sobre a terra. E depois finda-se o silêncio quando aconteceu um grande mover, com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esse é o tempo do cumprimento de todas as promessas do Senhor, que serão derramadas sobre o povo de Deus, simbolizadas pelo incenso lançado sobre a terra. Amados, o compromisso de Deus com a sua palavra o fará cumprir todas as suas promessas completamente. O barulho no céu seguirá o tempo de silêncio. Primeiro um silêncio, depois um barulho no céu, com um mover sobrenatural sobre a terra. Você está entendendo a ordem dos acontecimentos? Primeiro as orações sobem, depois um tempo de silêncio no céu, é o tempo que Deus não fala mais, é o tempo que Deus não responde mais.
Em seguida, o anjo joga o incenso com as orações dos santos na terra. Começa um mover sobrenatural. E em seguida, é o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Aleluia. Somente após cumprir as suas promessas, então começará a acontecer os eventos finais de Apocalipse. Os acontecimentos apocalípticos. E eu termino dizendo: o silêncio no céu é um tempo de Deus ouvir as orações. Um tempo de clamor, uma busca pela presença de Deus que encherá o céu de oração. Abacuque, o profeta, no capítulo 2 e o verso 14, ele disse: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por isso, foi preciso de todo o universo se calar diante do seu poder. Se você pensa que o céu está em silêncio a seu respeito, saiba que Deus ordenará suas bênçãos no tempo certo sobre a sua vida. E enquanto isso, nós precisamos orar mais e mais, buscar mais e mais a presença do Senhor, sabendo que quando o céu estiver cheio de oração, eita glória! Quando o céu estiver cheio das suas orações, a terra será cheia da glória de Deus e do mover sobrenatural do Senhor para cumprir as suas promessas. E o Senhor derramará o seu poder sobre nós. E o Senhor derramará o seu poder sobre a sua casa. E o Senhor derramará o seu poder sobre a sua vida. O silêncio no céu é um tempo de milagres que está chegando para você. Receba essa palavra em nome de Jesus.